quando você menciona a questão do projeto Canastra, que é algo que muito me incomoda, porque me faz, me leva a um questionamento, porque o governador Romeu Zema, muitas vezes, ele mencionou essa CPI, dizendo que a CPI deveria investigar governos anteriores. E eu várias vezes disse aqui, no âmbito dessa CPI, que isso não é necessário, porque o projeto Canastra ele está ali nos mostrando quem são as pessoas que devem ser responsabilizadas, inclusive juridicamente, pelo que aconteceu no passado. Eu digo isso porque, ao mencionar o projeto Canastra, Evandro, você me concede a liberdade de fazer também uma reflexão, se me permite. Eu, presidente Cássio, estive analisando esses últimos dias tudo o que aconteceu ao longo dessa CPI. E também analisando, estudando, deputado Sábio Souza Cruz, o que aconteceu com a CEMIG nos governos anteriores. Evandro, se a gente olha para os governos, vou chamar de governos tucanos, os governos do PSDB, os governos do PSDB claramente fizeram uma opção por usar a CEMIG para favorecer os acionistas. Se a gente pega o último governo, o governo Pimentel, e isso foi publicizado principalmente pelo atual governador durante os debates, o Partido Novo também fez questão de lembrar isso, nós tínhamos 3.000 cargos, 3.000 pessoas contratadas pela CEMIG, num claríssimo aparelhamento, inclusive com pessoas filiadas a partidos políticos que estavam na base do governo Pimentel. Quando o governador Zema assume e vem com um discurso do Partido Novo, apesar eu, professor Cleito, de ter algumas divergências, e são divergências ideológicas normais dentro de uma democracia, por exemplo, eu sou contra totalmente a privatização da CEMIG, já publicizei isso, e isso sempre é nos perguntado, eu sei que o Partido Novo é favorável, mas, Evandro, tem algo que a gente esperava, que o partido fizesse diferente do que fizeram os governos tucano e do que fez o governo anterior. A análise que eu faço, e aí eu estou trazendo essa reflexão, porque você, como uma pessoa-chave importante dentro do Partido Novo, acho que precisa se fazer essa reflexão lá também. Estou vendo que o deputado Guilherme da Cunha também está presente, porque muitas vezes a gente tem que ter a humildade de fazer o meia-culpa e de não achar simplesmente que uma comissão como essa ela tem apenas a intenção de fazer oposição. Não é isso. Se os governos tucanos eles favoreceram os acionistas, se o governo anterior, o governo petista, ele acabou por favorecer o aparelhamento da CEMIG concedendo cargos, esse governo, através da CEMIG, está claramente favorecendo empresários. É o favorecimento de empresários. E pior, empresários de São Paulo. Essa CPI demonstrou isso. E aí a gente pode citar vários exemplos, mas para não me alongar muito, presidente, semana passada eu fiz uma pergunta ao presidente da CEMIG, essa semana, perdão, sobre, deputado Zé Guilherme, a situação de duas prestadoras de serviços de RDA para a CEMIG. Duas empresas que não têm expertise, que não têm tradição no ramo de RDA, de rede de distribuição aérea. São duas empresas de São Paulo, e as duas estão ligadas, afiliadas ao Partido Novo, e jamais venceriam um processo licitatório na CEMIG, Evandro, se isso fosse, se para isso fossem usados critérios que eram utilizados anteriormente. E aqui, você conhece melhor do que eu, a gente ouviu isso da própria FIENG, indignada com uma série de normas técnicas que foram quebradas para exatamente favorecer
algumas empresas de São Paulo de pessoas ligadas ao Partido Novo. Concordo plenamente com o deputado Zé Guilherme, que se tem todo o direito, um partido que vence as eleições, inclusive que venceu da forma que venceu, tem todo o direito de fazer as suas escolhas. Mas não há, sobremaneira alguma, e nisso acho que todos os deputados aqui concordam comigo, de se utilizar uma empresa estatal para fazer negócios. Essa reflexão eu faço com a liberdade que me foi concedida a partir do momento em que eu vi a sua seriedade em se incomodar com o projeto Canastra, onde está lá e deveria ter sido feita alguma coisa. A minha última pergunta é: por que o senhor João Amoedo entrevista o senhor Reinaldo Passanezi? E aí eu fico imaginando, deputados, imagina se fosse no governo anterior, no governo Pimentel, Lula entrevistou, deputado Sábio Souza Cruz, aquele que assumiria a presidência da CEMIG. Estava em todos os noticiários, em todos os comentários dos cronistas políticos da Globo News, CNN, pelo Brasil afora. A pergunta é simplesmente essa, Evandro: por que João Amoedo teve que entrevistar? Porque isso é estranho para nós. Respondendo ao senhor, nada mais distante de aparelhar do que querer aparelhar uma empresa é sugerir contratar o seu maior executivo por um processo de recrutamento e seleção. Ninguém do Novo conhecia o senhor Reinaldo. O senhor Reinaldo é publicamente tido como o melhor, se não um dos melhores executivos do setor elétrico do Brasil. E ele que está à frente da CEMIG, e a CEMIG nunca, na sua história, obteve um valor de mercado tão alto. Então, eu acredito que ela esteja sendo bem gerida. Esse é um dado público. Quero também pedir desculpas aos demais deputados. Eu informei ao presidente Cássio anteriormente, eu estava viajando semana passada e não pude estar presente, por isso vim aqui hoje voluntariamente. Eu me coloco inteiramente à disposição dessa CPI, tenho respeito por ela, acho um trabalho, o parlamento está no trabalho dele de exercer seu direito. O senhor João Amoedo, deputado professor Cleiton, ele é notoriamente conhecido como um gestor competente e um administrador competente. Dois ou três dos finalistas da empresa ESEC, que foi apresentada ao secretário Cássio, eles tinham residência em São Paulo. O senhor João Amoedo estava em São Paulo. O senhor Márcio Utti, presidente do Conselho, entrevistou os finalistas, o governador Romeu Zema, o secretário Cássio Azevedo, mas, uma vez que o senhor João Amoedo ele é publicamente reconhecido como um homem competente em termos de gestão, ele está localizado na cidade de São Paulo, e os demais candidatos estão na cidade de São Paulo, seria natural o secretário Cássio e o governador Romeu Zema pedir a opinião dele. Isso não, no meu entendimento, foi uma opinião técnica de um bom gestor para avaliar dois candidatos que seriam gestores.